Vamos ao cemitério comigo? Eu acho que quando você escutasse um convite desse, você pensaria que isso seria mais uma coisa de um satanista ou de um feiticeiro do que um católico convidando você para ir ao cemitério. Esse é o tipo de vídeo que você vai ter uma lição surpreendente. Se você nunca veio nesse canal, o meu nome é Anderson Reis, eu sou um missionário católico e aqui a minha luta é edificar a sua vida com a palavra de Deus e com a palavra da igreja. Então, se esse conteúdo for útil, se inscreva nesse canal, porque tem muita coisa boa aqui. Antes de eu falar para vocês sobre esse conteúdo maravilhoso, nós estamos chegando no mês de novembro, é o mês das almas do purgatório e esse livro pode mudar a sua vida. Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório, que é uma meditação por dia para o mês de novembro em relação às almas do purgatório. Leve isso daqui para sua casa, que no final do mês você vai estar muito santificado e sabendo mais sobre o purgatório do que 99,9% dos católicos que abandonaram a vida de estudo. Mas tem muita coisa bacana para nós meditarmos sobre essa questão, porque eu acho que os católicos perderam esse costume, eles têm medo do cemitério, têm repugnância, e o cemitério, que deveria estar lotado de católicos, eu vou dar a razão para vocês aqui, está lotado de satanistas, de feiticeiros fazendo trabalho, ou até de pessoas com atos libidinosos, profanando os túmulos, tendo relações imorais dentro do cemitério. Mas olha a coerência desse livro aqui, que ele vai tratar do que é um cemitério, que seria a meditação do dia 26 de novembro, e alguns trechos que eu peguei aqui para passar para vocês. Ele vai falar que, entretanto, o cemitério, comparando com a forma que os pagãos se dirigiam a ele, é um lugar sagrado. É uma lição perene para os vivos. É a recordação do nosso nada, da nossa miséria, mas também da nossa imortalidade e da ressurreição da carne. É um lugar sagrado. Queridos, o que você vai ter no cemitério? Corpos que estão dentro da tumba, de pessoas que vieram ao mundo, mas que não escaparam dessa verdade, dessa certeza que nós um dia iremos morrer, e é uma certeza inabalável que nós temos nas nossas vidas. Mas o que faz com que uma alma pode receber uma graça e de meditar o que o Monsenhor Ascânio Brandão está falando aqui, ó? É a miséria, é a recordação do nosso nada. Não foi isso que aconteceu com São Francisco de Borja, quando ele estava ajudando no cortejo fúnebre da sua rainha e o caixão abriu e ela caiu e ele olhou para aquela rainha e ficou ajoelhado enquanto muitas pessoas iam embora apavorada gritando porque o cheiro era horrível, a situação foi muito terrível, e ali ele percebeu o que é o final da vida, o que é a morte, a nossa miséria e o nosso nada. E ali não foi o momento da sua conversão profunda, enquanto as pessoas são extremamente orgulhosas, soberbas, cheias de si, acham que são onipotentes, e quando olham para a fragilidade do corpo humano e que eles não conseguem de maneira nenhuma se livrar da morte, a pessoa olha para si e fala: eu sou um nada, mas eu sou nada que eu vou morrer. E depois da tumba, e depois do túmulo, o que vem a acontecer? Eu vou me apresentar diante de Deus para ser julgado pelo bem que eu deixei de fazer, pelo mal que eu cometi, pela maneira com que eu amei, e São João da Cruz vai dizer que no final nós seremos julgados pelo amor. E ali a pessoa reflete e tem a percepção do que ela deve fazer na vida dela. Para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés, vai dizer Santo Antônio Maria Claret. Ele vai dizer aqui, mas também da nossa imortalidade, e da ressurreição da carne. Ele vai dizer que o cemitério é um lugar sagrado. Um pouco mais para frente, ele vai dizer que eis como a igreja santifica o cemitério e nossa sepultura e deseja que aprendemos ali o que somos. O que nós somos, irmãos? Pó. A Sagrada Escritura nos lembra isso no início da quaresma, nós somos ser lembrados mais uma vez disso. Lembra que tu é pó e ao pó tu irás tornar. Se você vai tornar pó depois que sua carne for comida, que os seus ossos forem devorados, é isso que você vira. E uma alma imortal destinada à felicidade eterna no seio de Deus. Aí vai dizer aqui, lições do cemitério. O cemitério é uma escola, não há dúvida, fala-nos da morte. Lembra nossos novíssimos. E o que vai dizer Santo Agostinho sobre o cemitério? Que seja a vossa mestra a morte. E aí o autor vai colocar que são palavras profundas e tão singelas. Sim, a morte é uma grande mestra. E onde ensina melhor? Onde está a sua escola? É no cemitério. Quantas lições ela não nos dá? Oh, se os vivos soubessem aproveitar
as lições da doutora morte. Queridos, eu acho que em consonância com o ensinamento dos santos, que tinham a morte diante de si, e quando refletiam, se eu morrer agora, eu vou me aproximar diante de Deus, e como eu estou, como está a minha consciência diante daquilo que Deus pede para que eu seja. Agora, eu não sei se você faz essa reflexão. São Francisco de Assis andava com o crânio de uma caveira, ele se alimentava olhando para uma caveira, e é muito comum nas congregações religiosas ter essa prática. Inclusive eu já fui fazer retiros em mosteiros, que nós nos alimentávamos junto com os monges no refeitório, olhando justamente para uma caveira para lembrar justamente desse momento. Eu fui fazer uma missão em Portugal e fui num lugar que era crânio para tudo quanto é lado, esqueletos de pessoas, e ali nós meditamos sobre a questão da morte. Em que sentido? Eu vou morrer, mas e depois da morte? Eu estou com a vida limpa? Eu me santifiquei? Eu amo realmente? Eu cumpro bem os meus deveres? Eu estou com o coração limpo? Eu estou amando? Eu perdoei a quem me ofendeu? Eu estou com a vida na graça? Eu estou vivendo uma vida pura? Eu vivo a vida de fé? Eu vou encarar um Deus a quem eu amei ou um Deus a quem eu rejeitei? E por que é importante ir no cemitério? Porque se você está dominado pelo mundo, ou se você está distraído com as coisas de Deus, ali no momento do cemitério é um momento onde você vai refletir. Você vai chegar aqui, mas e o depois da tumba? Ali já acabou tudo. Ali é pó. Ali o verme vai comer a carne mesmo. Mas e a alma que é imortal? E aí tem um texto muito bonito que vai dizer aqui o padre... era Monsenhor Ascânio Brandão, né? Lá dormem os cristãos. Como é doloroso ver-se desrespeitado e profanado o lugar dos mortos com tantas leviandades e até com escândalos e o pecado. No cemitério conservamo-nos respeitosos como no templo. Oremos e meditemos ali. É um lugar sagrado. O cemitério fala-nos que somos todos irmãos, todos nivelados numa mesma tumba. A diferença dos mausoléus e das sepulturas rasas não tira ao cemitério a ideia do nivelamento, do nada que somos e da podridão de uma sepultura. Aí ele vai falar que é uma lição para os orgulhosos. Por quê? Porque vai estar todo mundo no mesmo lugar. Entendeu? Do que adianta o cara ter uma sepultura com um caixão todo caro e outro com caixão de papelão, como foi enterrado no meu pai? É a mesma coisa. Agora, pode morrer uma pessoa de uma pobreza extrema, mas de um amor profundo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E pode morrer uma pessoa com um caixão de um valor elevado e ter tido uma vida podre e ao inferno, ou ter uma pena no purgatório terrível, né? Ali vai colocar: ali não há pobres, nem ricos, nem grandes ou pequenos. E já o dissemos, o cemitério cristão prega-nos a imortalidade de nossa alma. Ali não acaba tudo, ali começa tudo. Olha que palavras de sabedoria. É a porta da eternidade, o pórtico da outra vida. Então, pensemos no quê? Na imortalidade da nossa alma. Olhar para um cemitério com a indiferença desse grosseiro materialismo que hoje aí impera é muito triste e horrível, porque desespera. Cada sepultura é uma porta do céu para o verdadeiro cristão, uma sementeira onde descansa um corpo que, depois de apodrecido como a semente na terra, surgirá ressuscitado para unir-se à alma na eternidade quando vier a ressurreição da carne. Então a pessoa pode falar: ressuscitarei um dia. Que doce esperança, a esperança de um cristão. E aí você vê que pensamentos consoladores que, infelizmente, eu acho que na maioria da vida dos católicos nem passa mais na antecâmara do cérebro dele. Né? E aí você vai para a palavra de Deus e você vê Eclesiástico 7,40. Em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. E qual que é um lugar aonde você vai meditar sobre o fim mesmo? No cemitério. Leva seu filho lá, explica para ele sobre a morte, aproveita, reza um terço em sufrágio pelas almas do purgatório, fala assim: aqui vai ser um dia que nós com certeza iremos estar, o nosso corpo, mas depois de... mas isso daqui impressiona muito. Mas o que é, gente? A realidade da vida. Nossa Senhora apareceu e mostrou o inferno para 3 crianças, para mostrar o que acontece com a alma que morre em pecado. Né? Mas aqui, por exemplo, quando nós meditamos sobre a questão do purgatório, mostra o peso da alma que não viveu uma vida de santidade, que não expiou e reparou devidamente
as suas faltas. Mas tem um santo que ele tem uma meditação muito bonita, que ele ia ao cemitério. Ele ia ao cemitério e o que ele dita? O que ele dizia? Quando ele estava diante do cemitério, olha os pensamentos de sabedoria que vinha na inteligência desse homem. Medita na sorte desses que já estão na eternidade. E ele vai dizer assim, se muito desses mortos pudessem voltar à terra, como fariam penitência e haviam de trabalhar para a sua salvação. São Camilo de Léry continua dizendo, agora sabem eles o que é um Deus e uma eternidade, e o que valem as vaidades desse mundo. Então ele fala, se eles voltassem para a terra, quantas penitências que eles não fariam e como que eles trabalhariam para a salvação. Por quê? Porque agora é convicção, existe um Deus e existe uma eternidade. E qual que é a conclusão? Do que vale as vaidades deste mundo? E eu vou falar para vocês, gente. Eu que trabalho com apostolado, que utilizo as mídias sociais, eu vejo o que está acontecendo, a loucura que se vive o Instagram. Eu vejo as pessoas que não é um apostolado que se faz, é uma fogueira de vaidade onde tem cada um com um tipo de segmento, parecendo protestantismo, criadores de seitas, e que as pessoas só se estão importando com as coisas externas e você vê isso daí pelo tipo de conteúdo que é falado. Parece que a questão que é substancial realmente da vida cristã, como a questão da salvação da alma, a morte, isso daí não é nem mais tocado nesse tipo de assunto, e era a pregação que fazia com muita insistência, e que falava muita insistência Santo Afonso Maria de Ligório, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, ou seja, todos os santos falaram muito sobre isso, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande mestre, o grande exemplo de amor da vida dos santos. E aí você escuta aqui uma lição como essa, né? Você vai lá, e se eles pudessem voltar à terra? Ele vai dizer, quantas penitências não fariam? E como trabalhariam com mais afinco pela sua salvação? De que maneira? Rezando, fugindo, abandonando as ocasiões de pecado, frequentando os sacramentos, porque Santo Tomás dizia que a graça de Deus nos é dada pela oração e pelos sacramentos, então o que ele quer é graça para poder amar, é graça para vencer o seu nada e se transformar em Cristo, é graça para vencer o pecado, é graça para amar. O que não faria se voltassem? Mas você não vai morrer, você não vai voltar. E o que não poderia ser uma mensagem dessa chegando ao teu coração para você pensar nisso e ter uma vida santa? Porque, segundo o relato de Santa Maria Madalena de Paz, é assustador o tipo de sofrimento que sofrem as almas no purgatório. Porque quando o anjo dela levou ela lá no purgatório e que ela viu o tipo de pecado que a pessoa cometia nesta vida, o tipo de pena que ela tem no purgatório, por exemplo, as pessoas que têm costume de mentir, elas ficam ao lado do inferno e chumbo derretido fica caindo na sua boca. As pessoas que são impacientes, segundo Santa Maria Madalena de Paz, é cortada por espadas e aquele sofrimento não para. São anos dependendo de como for a coisa. E é ali que a gente vai conhecer a justiça divina. Mas, se uma pessoa meditou bem sobre isso, olhou para aquelas tumbas e disse, esse é o meu fim, eu preciso viver a mensagem do Santo Evangelho, unida com a doutrina da Igreja Católica, reformar a minha vida, reformar os meus costumes, reparar os meus pecados, as ofensas que eu fiz a nosso Senhor Jesus Cristo e viver profundamente o amor, porque no final de tudo nós seremos julgados pelo amor, vai dizer São João da Cruz, mas o amor que você tem a Deus, o amor que você tem pelo próximo. Irmãos do céu, quantas graças isso não poderia produzir em nossas vidas. E eu digo para você chegando no final desse vídeo, o que poderia produzir de fato uma graça na sua vida, siga o meu conselho. Pode ir na confiança. Pega esse mês de novembro, mas adquira logo o livro porque o mês já vai começar. E é uma meditação por dia. Às vezes a pessoa vê um livro muito longo e ela não quer ler. Aqui é uma por dia, então você fecha esse livro no mês. Uma meditação mais linda, mais preciosa do que a outra, para você entender de fato, gente, o que é a nossa vida. E o purgatório nos deixa isso de maneira muito clara. Então, o link vai estar aqui. Tenhamos compaixão. Acho que por causa do foco, né? O link vai estar aqui no YouTube. E se você estiver vendo no Instagram, isso daqui, você escreva eu quero, que aí esse link vai estar sendo enviado para você na sua DM, tá bom? Mas se você pedir eu quero, por favor, chega lá e
clica, porque a gente paga por essa ferramenta e a gente está com muita dificuldade aqui, mas o que eu quero dizer para você, gente, vai firme nesse negócio e que Deus te abençoe. Salve Maria!